Hoje É, não é mais diferencial, né? E é é, justamente isso que eu tento passar nas minhas aulas para as minhas alunas, que não é mais uma questão de, se você tem inglês, você é legal, você... Não, é, é como você saber técnicas secretariais, é como você ter a faculdade, não é mais. é, Tanto é que eu dou uma opinião bem polêmica. Às vezes as pessoas me perguntam, professora, eu vou estudar inglês, eu faço pós-graduação? Vai estudar inglês. Porque as pessoas é, consideram estudar inglês como algo menor do que fazer a pós-graduação. Porque o é, inglês, você, em tese, não tem um documento que comprove. Não tem em tese, tá? Porque existem é, certificações, assim, excelentes, certificações que colocam você numa situação, assim, muito privilegiada, às vezes sim, até mais de quem tem uma pós-graduação. Isso faz sentido, porque se você vai trabalhar, por exemplo, eu trabalhei numa multinacional inglesa, o ambiente, os funcionários, era tudo em inglês. Então, de fato, eles davam mais valor para quem falava um bom inglês do que para quem falava um bom português. É que a gente, sendo exatamente. secretária, você tem obrigação de saber bem o português. Mas, na verdade, a exigência era para o inglês, saber ler, escrever, falar, era alta exigência nesse lugar, não era uma coisa que era, é para separar o joio do trigo, porque tem isso Uhum, também, né? E é somente para separar o joio do trigo, não é exatamente que eles vão usar o inglês no dia a dia ou qualquer coisa assim, é só para a gente separar quem está melhor posicionado. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu fui secretária durante mais de 25 anos, acho que 30 anos mais ou menos. Tenho 40 anos de experiência profissional, porque eu comecei a trabalhar criança praticamente, trabalhar em escritório. Eu tinha 15 anos, né, a primeira vez que eu fui trabalhar em escritório. Então, eu tenho 40 anos aí de jornada. E 30 mais ou menos de secretariado. Fui secretária a minha vida toda, foi a profissão que eu escolhi desde sempre e fui muito feliz, muito bem-sucedida, conquistei muitas coisas sendo secretária. Então é uma profissão que eu tenho o maior orgulho e que eu amo de todo o meu coração. Não atuo mais na área, porque eu moro no Japão, e uau, aqui no Japão eu decidi fazer a transição para a educação definitivamente. No Brasil, eu já estava ensinando, eu dava aula de secretariado na ECAP, 10 anos, trabalhei na Faculdade Sumaré uns 8 anos, dei aula na Unip, fui consultora. Quando você prepara a prova de concurso para admissão em órgão público, eu fui consultora desse tipo de prova. Tenho bastante experiência na educação por conta desses trabalhos. E quando eu vim para o Japão, eu obviamente já era fluente em inglês por conta do secretariado, e acabou surgindo a oportunidade de eu dar aula de inglês. E, gente, eu amei tanto, que se eu soubesse, acho que eu teria feito isso a vida inteira, porque eu amo de paixão. Sou apaixonada por ensinar inglês e acho que é uma habilidade ímpar, né, e super necessária. É importante, mas eu fico tão feliz quando a aluna chega para mim e fala assim, professora, eu apliquei aquela técnica e deu certo, eu memorizei aquela estratégia e deu certo. Eu fico tão feliz que eu falo, isso praticamente paga o meu salário, né, de tanto que eu amo ensinar inglês e ver o progresso, não só o progresso, mas o sucesso das minhas alunas. Já aconteceu comigo algo bastante interessante, que foi, eu já perdi muitas oportunidades por não falar inglês, inclusive eu trabalhei na Bolsa de Valores 15 anos, 8 dos quais eu tentei ir para uma área que exigia o inglês e eu não tinha inglês suficiente. No final das contas, eu consegui ir e trabalhei os anos finais, os 5 anos finais, eu trabalhei nessa área que eu queria tanto, falando inglês, e foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, mas até eu chegar lá, eu fui declinada 4 vezes, né? Então, fiz 5 tentativas de ir para essa área, na quinta deu. E perdi outras oportunidades ao longo do caminho, perdi outras oportunidades por não falar inglês. Mas, pasmem, eu já perdi uma oportunidade por ser fluente em inglês. Vocês acreditam nisso?
o gestor da área, fiz todo o processo, fui passando, cheguei para fazer a entrevista com o gestor da área. E aí, vamos falar inglês. E aí estamos lá no meio da conversa, de repente ele fala assim, tá bom, eu admito, com essas palavras, eu admito, você fala muito mais inglês do que eu. Muito obrigada, se a gente precisar de você, a gente te chama. Assim, hoje olhando para trás, com a experiência que eu tenho, eu imagino que ele encontrou alguma outra coisa que ele não gostou, que não deu match, e ele usou isso como desculpa, porque não é o que você fala, é como você fala. Entende? Não é sobre falar inglês, mas é como você se coloca estrategicamente. Que a entrevista é sobre isso, é você se colocar estrategicamente. Né? Não é o nosso assunto hoje, então não quero entrar nessa seara, mas o fato é que às vezes você perde a oportunidade, como eu perdi, não perdi só essa, perdi outras oportunidades, não pela falta de uma característica ou pelo excesso de uma característica, não, de uma habilidade, mas pela maneira como você coloca. Então, provavelmente a maneira como eu coloquei não foi a melhor, ou ele encontrou alguma outra coisa que não deu match, porque tem disso também, né? Você trabalhar como secretária direto com uma pessoa tem que dar match. Então vamos lá. Começar dizendo o seguinte: existe uma grande diferença entre o sistema de sons do português brasileiro e o sistema de sons do inglês americano, que é o inglês que eu ensino, tá? É o inglês com o qual eu tenho experiência. Ah, professora, mas faz diferença inglês americano e inglês britânico? Ah, professora, mas eu acho mais bonito o inglês britânico do que o americano. Ah, professora, mas porque o inglês americano é mais informal do que o inglês britânico? Qual é? Isso para mim tudo é mito, tá? Porque o inglês é inglês. E é isso. Tem sotaque, tem as variantes, tem palavras que você usa em uma vertente e não na outra, igual português brasileiro e português de Portugal. O sotaque é diferente, a língua é a mesma. Ainda estou para te dizer o seguinte: a gramática do português brasileiro, a diferença da gramática do português brasileiro e do português de Portugal é maior do que do inglês americano e do inglês britânico. Então, não tem diferença nenhuma, ou quase nenhuma, é pouca diferença. Alguma diferença na grafia das palavras, alguns verbos que no inglês americano é considerado verbo regular, no inglês britânico é verbo irregular, ou vice-versa. Assim, são poucas as diferenças. Então, quando você ouvir esse comentário, ah, o inglês britânico é mais bonito do que o inglês americano. Opinião pessoal, não tem ciência atrás disso. Não tem nenhuma comprovação científica de que um é mais bonito, é mais formal, é mais isso ou mais aquilo do que o outro, tá? Inclusive, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha essa impressão de que o americano era muito informal e, na verdade, ele não é informal, ele é prático. Agora, ele é mais formal do que o brasileiro. Acreditem. Ele é muito mais formal do que o brasileiro. Então a gente tem essa impressão porque a fala do americano é muito conectada, porque eles são muito objetivos na sua maneira de se expressar, mas eles são formais, eles prezam pelos atos de educação, eles prezam pela formalidade, ainda que você possa chamar um juiz de you, que você possa chamar uma pessoa de autoridade de you, ele preza pela formalidade. Você tem outras maneiras de demonstrar esta formalidade, tá? Então, é uma falácia dizer que inglês britânico ou inglês americano é mais isso ou mais aquilo, tá? É o mesmo inglês, só que devido ao ambiente, aos fatores históricos, culturais, sociológicos, você tem diferentes sotaques, você tem diferentes usos. Igual o português brasileiro nos seus diversos sotaques ao longo do Brasil, certo? Então, lá no Ceará você vai falar uma ruma, lá em São Paulo você vai falar um monte. E é isso. O português é o mesmo, assim como o inglês é o mesmo. Então, feito este primeiro disclaimer, né? Aí a gente parte para a questão do som do alfabeto. Usamos o mesmo alfabeto?
usamos o mesmo alfabeto. Então, tanto o inglês quanto o português usam o alfabeto chamado de romano, né? A, B, C, D até Z. Hoje em dia, no português brasileiro, a gente tem o acréscimo do W, Y e do K, né? Antigamente, quando eu era menina pequena, lá quando eu aprendi, não tinha. Então, eu tive que aprender depois, né? Com dificuldade, confundindo tudo e tudo mais. Mas hoje em dia já se ensina W, K e Y para as crianças na escola, então eles não têm mais nenhuma dificuldade e o alfabeto é exatamente o mesmo. Porém, o som das letras é diferente. E isso que a gente precisa entender e aceitar. São línguas diferentes, portanto, usam os sons de maneira diferente. Na verdade, todos os idiomas neolatinos, né, todos os idiomas europeus que têm que sofreram influência do latim, usam o mesmo alfabeto. Então, o inglês sofreu muita influência do latim e é por isso que nós temos palavras como constitution, action, essas palavras terminadas com T-I-O-N, shan, que são equivalentes às palavras terminadas em são em português. E hoje, 60% das palavras em inglês, do inglês, são de origem latina ou francesa. Então, a gente vai ter, por exemplo, fiancé, garage, enfim, sofreu muita influência. Então, por isso, a gente tem tanta proximidade do inglês com o português e outras línguas de origem latina, espanhol, italiano, enfim, tá? Mas você precisa aceitar que nós temos sons diferentes para letras iguais. E aí eu vou compartilhar minha tela com você porque eu quero falar dessas letras especificamente. Eu quero começar por aqui, pelo som das vogais. E é importante ressaltar o seguinte: em português, nós temos 5 vogais, 5 letras, que formam uma média de 12 sons, dependendo da vertente do inglês que você fala, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 12 sons. Então, cada vogal vai fazer aí, talvez, 2, 3 sons, dependendo do caso, tá? Em inglês, cada vogal e cada combinação de vogais formam 24 sons em média, de novo, vai depender da vertente do inglês que você fala. Se você fala inglês britânico, americano, australiano, irlandês, vai mudando esse número, mas, como estamos falando de inglês americano, podemos considerar 24 sons. Professora, como é que eu vou decorar tudo isso? Você não vai decorar isso separadamente, porque você não é, a menos que você vá estudar linguística, a menos que você vá estudar fonética, aí sim você vai precisar conhecer esse som separadamente. Do contrário, não é necessário, tá? O que é que você precisa saber? Memoriza a palavra. Algumas estratégias você precisa conhecer para quando você ler uma palavra desconhecida, você sabe mais ou menos em que direção ir. E isso acontece, gente, de forma muito natural, porque o teu cérebro, ele está preparado para identificar os padrões. Então, com o tempo, e assim, não é uma coisa que você tem que parar para pensar. Seu cérebro faz isso automaticamente, tá? Então, com o tempo, você vai percebendo o padrão e você vai repetindo o padrão. Se aquela palavra fugir do padrão, vou te ensinar alguns recursos para você ouvir a palavra na sua pronúncia original. Um dos recursos é você usar o Google Tradutor, que ele é excelente para isso, tá? Então, eu vou te ensinar 2 sons para cada letra, e esse som, ele precisa ser respeitado, porque se você muda a pronúncia, ou seja, se você troca o som, você troca o significado da palavra, tá certo? Então vamos começar com o som longo da letra, que é o nome da letra, tá? Então a letra A, EI, 2 sons, ó, EI, EI. Letra I. Não são 2 sons, mas é um I comprido. Letra I, ai, 2 sons de novo. Letra O, ou, 2 sons de novo. Letra U, you, 2 sons de novo. Então,
a gente chama esse de som longo, vogal longa, ou o nome da letra. A, E, I, O, U. Pasmem, eu acredito que não seja o caso de vocês, mas muitas vezes quando eu dou essa aula, quando eu dou essa explicação, a pessoa nunca teve contato, nunca foi ensinada a ler o alfabeto, nunca foi ensinada qual é o som que a letra faz, né? E isso é super importante quando você estiver falando de pronúncia, quando você estiver querendo melhorar a sua pronúncia, tá? Então, exemplos de som longo da letra A. Ape, date, shade. Som longo da letra E. English, exam, state, state. Ok? Som longo da letra I, icon, idon, isolate. Som longo da letra O, total, ó, total, home, stone. Veja que você faz essa curva, e isso é muito importante. Eu vejo pessoas o tempo todo falando home, stone. Ah, professora, mas se você entendeu, tá tudo bem. Em tese. Eu posso entender, porque eu sou brasileira, eu entendo as suas dificuldades. Mas o nativo ou outra pessoa que não seja nativa, mas que fale inglês, que use o inglês para se comunicar com você, vai entender o que você está falando? Se ela não É. entender, então a sua comunicação não aconteceu. Não o problema, mas a necessidade de você trazer uma boa pronúncia está aí, ok? Som curto da letra A. Apple, ó, você dá um sorriso, ó, você estica esse músculo aqui, que são os extensores da boca. Então, você vai fazer boca de A e som de E. Apple. Olha aqui, ó. Apple. Ó, apple. Can. Mad. Sad. Então, você dá um sorriso, estica aqui os extensores para fazer corretamente esse A curto do inglês, esse som curto da letra A do inglês. Letra E é igual o nosso E com acento. Então, bad. E aí deixa só cair o queixo, ó. Bad, pad, vet, medical. Porque para não confundir com é. Tá vendo a diferença, ó? É e é. É e é. Percebe? Então, a letra E só cai o queixo. Letra I, ele vai parecer com o nosso E com circunflexo. Ele é fechadinho. O I curto é fechadinho. Então, você vai falar bed, pet, sit, desk. Tá vendo? O que a gente costuma fazer? A gente olha a letra I e fala bid, pit, sit, disc. Tá? Então, ele parece, ele é curtinho, ele é sequinho mesmo, parecido com o nosso E com circunflexo, ok? Letra O é o nosso O mesmo, então você vai falar com o O aberto. Então, ó, cop, pot, dog. Tem alguns ditongos, né, encontros de consoantes, perdão, vogais, que você vai usar esse som também, que é o caso de bought, thought, taught, né? Então, mas aí são combinações de vogais. Pode ser A com U, O com U, depende, O, U, G, H, depende da palavra. Mas vai ter esse som O. O O, a não ser que ele esteja num ditongo ou que ele venha acompanhado da letra E, que eu já vou explicar, ele dificilmente vai sair, dificilmente ele vai ser O, como a gente fala. Esse O fechado que a gente puxa a boca, O. Raramente. Então, o ou é o mais comum. E é disso que nós estamos falando aqui hoje, tá? Do que é mais comum. E a letra U, finalmente, que parece com o nosso an, tá? Ele parece com an de ambulância. Então, ó, o U curto vai ser assim, ó. Cup, put, mug, stubborn. A letra U é a que tem mais variações diferentes do U que a gente conhece, mas essas duas, o U do som longo e o A do som curto, são as mais comuns ou as mais primordiais, certo?
Então, eu vou passar a explicar para vocês uma estratégia de pronúncia que a gente chama de Magic E. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, Magic E. O que é o Magic E? O Magic E, gente, é uma regra de pronúncia que vai ajudar muito vocês, muito mesmo. E eu gosto de ensinar essa técnica porque, gente, ela resolve tanto a sua vida quando você aprende isso, que é maravilhoso. Então, vamos lá. O Magic E, ele é uma estratégia de pronúncia que contempla duas características. A primeira característica é uma regra geral, que é o seguinte: a letra E nunca, ou melhor, quase nunca, em 99% das vezes que a letra E está na última posição da palavra, ou seja, ela é a última letra ou ela é a última vogal da palavra, ela não é pronunciada. E aqui nessa página eu tenho um exemplo, na verdade eu tenho dois exemplos. Se você olhar aqui na lateral, ó, level, não pronuncia a letra E, a segunda letra E. Level, você passa de V para L, level. E você tem aqui, ó, students, students. Você não vai, students. A letra E é a última vogal. Apesar de ter um monte de letra depois dela, ela é a última vogal, portanto, ela não é pronunciada. Então, se você se lembrar disso, você tem, com palavras que terminam com a letra E, você tem uma chance de quase 100% de acertar a pronúncia, tá? Porque você sabe que a letra E não é pronunciada. E aí, você vai prometer para mim que nunca mais você vai falar like, make, have, take, porque a letra E não é pronunciada, gente. Então, em vez de have, termina no V, ó, have. Em vez de take, termina no K. Em vez de make, termina no K. Eu falei have, take, make, like, state, remember, number. Tá vendo? A letra E não é pronunciada quando ela está no final da palavra. Tá? Então, esta é a primeira característica do Magic E, que é uma regra geral. A segunda característica do Magic E, e agora vai diminuir a frequência com que isso acontece para aproximadamente 75% das vezes, o que é um bom percentual, porque você tem 75% de chances de acertar a pronúncia, se você se lembrar que a letra E, quando está na última posição, quando ela é a última letra ou a última vogal, a vogal anterior a ela é chamada pelo nome da letra. Entende? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui na coluna da direita. Todas essas palavras, a vogal inicial, essa que está em vermelhinho aqui, então indicando todas as primeiras vogais, elas são o som longo são pronunciadas pelo som longo da letra. Bite, cane, e aí termina no N porque o E não é pronunciado, ó. Cane, fate, hate, kite, made, note, sight, tape, wine. Se você reconheceu algumas dessas palavras, você já entendeu que quando eu mudo a pronúncia, eu mudo o significado da palavra. Então, olha, aqui na coluna da esquerda, onde eu tenho as palavras sem a letra E, a pronúncia da vogal é curta. Olha aqui, ó. Bit, can, fat, hat, kit, mad, not, sit, tap, win. Vamos fazer junto, ó. Bit, bite, can, cane, fat, fate, hat, hate, kit, kite, mad, made, not, no, sit, sight, tap, tape, win, wine. Vou passar rapidinho para as consoantes. Temos aqui 3 grupos de consoantes. E aqui eu tenho o nome da letra, não o som que ela faz. Porque sim, em inglês, a consoante faz um som. E este som precisa ser respeitado porque quando eu vou falar uma palavra que tem consoante muda, esta consoante será pronunciada pelo som que ela produz. Então, isso vai te dar uma noção de que a gente não pode, como a gente faz em português,
completar a consoante com uma vogal no final, que é o caso, por exemplo, do like, need, want, piquenique, Facebook, né? Então, você precisa saber que existe o nome da letra, mas existe o som que ela faz. Em português, a gente não aprende o som das consoantes. A gente só fala assim, ah, esse é consoante muda, você não pronuncia. O que em tese não é muito verdade. Porque você fala, por exemplo, óbvio, óbvio, advogado, advogado. O D e o B estão aí, né? Mas a gente fala que essa letra é muda e não aprende o som que ela faz. Então, a gente tem as fáceis, com o nome fácil, né? B, P, C, D, que é o nome bem parecido com o português. Temos aquelas que não são muito difíceis, né? F, L, M, N, que ainda assim lembra o nome da letra em português, e temos aquelas que o nome é completamente diferente do que a gente está acostumado, que é o caso de H, J, K, Q, or W, X and Y, né? E qual é o som que elas produzem? É importante, eu vou falar só de alguns, eu vou falar do B, por exemplo, que você fecha a boca. B, P e M, boca fechada. Então, come, fecha a boca. Pop, fecha a boca. Então, B, P e M, boca fechada. E o M é importante porque você vai falar, por exemplo, I am from, I like ice cream, I have a dream, sempre com a boca fechada. Qual é o nosso padrão de falar o M no final das palavras? Primeiro, para nós, M e N são iguais. Se você falar aí alguém, ninguém, também, a sua língua vai para trás e para cima. Pode observar. Alguém, ninguém, também. Como isso para nós é um padrão, nós costumamos a aplicar o mesmo padrão ao inglês. E esse é o motivo pelo qual a gente fala Instagram com a boca aberta. From, fazendo bico. I am, quando na verdade você deveria dizer I am, boca fechada. I am from, boca fechada. Dream, ice cream. Então, se o M estiver no final da sílaba, a palavra que eu usei como exemplo, ambulance. Ó, ambulance. Não ambulance, ambulance. Ok? Então, M no final da sílaba, fecha a boca. Boca fechada, isso é super importante. Por quê? Porque o N é diferente. Coloca a língua aí para você. Coloca a língua, não. O N, você vai colocar a língua aqui, ó, atrás dos dentes, onde de fato ele é. Por exemplo, você fala navio, neve, olha a língua onde está. Navio, neve, ninho, novo, nuvem. Nané, ni, no, nu. Só que para nós brasileiros, quando esse N está com a posição trocada, ou seja, quando ele está no final da sílaba, a gente vai fazer esse movimento de puxar a língua para trás. E aí você fala olha a língua lá atrás, ó. Engenheiro, bendito, língua para trás. Em inglês, o N, a língua vai para frente. On, in, even, 11, 7. Isso faz toda a diferença na tua pronúncia, certo? Existe esse som em inglês? Existe. E é quando a palavra termina com essa combinação de A e N. Eu vou colocar algumas palavras aqui na tela mesmo, e vocês podem ficar à vontade para tirar print, se vocês quiserem. Vou colocar 2 grupos de palavra. Plan, ó a língua lá na frente. Plain, a língua vai na frente, mas aqui você tem o A inteiro. E plain, com a língua para trás. Man, main e main. Veja só, quando você aprendeu inglês pela primeira vez, o que é que o seu professor falou para você? É tudo igual.
Provavelmente porque, como criança, eu não conseguiria entender essas pequenas diferenças. Hoje, como professora, eu duvido disso. Eu ensino meus alunos que são crianças, eu ensino a partir de 11 anos, as minhas crianças sabem disso. Então, eu não tenho, eu parto do princípio que a pessoa tem capacidade para entender essas diferenças. Tá bom? Esse workshop, ele é realmente para dar uma pincelada sobre a pronúncia. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: é muito importante que na conexão entre as palavras você se lembre desses detalhes. Porque às vezes você tem uma palavra que sozinha tem uma pronúncia, mas quando você conecta ela com outra palavra, ela vai mudar um pouquinho a pronúncia. Isso pode acontecer. Tem vários níveis de conexão de palavras. O mais básico é aquela conexão em que você faz a conexão de consoante com vogal, igual em português. Então, em português, eu vou dizer assim, casas amarelas, e quando você fala isso na velocidade normal de fala, você cria uma sílaba a mais entre o S de casas e o A de amarelas. E você fala casas amarelas, casas amarelas. Surgiu uma sílaba que na verdade não existe, tá? A mesma coisa vai acontecer em inglês. Então, se, por exemplo, você tem uma frase como I have a car, lembra que a letra E não é pronunciada? Então, o V vai se conectar com o A naturalmente, sem fazer esforço, sem mudar a pronúncia nem da palavra have e nem da palavra a que veio depois dela. I have a car. I have another car. I have other car. E eu vou até colocar na lousinha, que eu acho que eu gosto de desenhar, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, eu tenho essas duas possibilidades aqui. O que acontece aqui, ó? Lembra que a letra E não é pronunciada? Eu vou conectar esse V com esse A. Have. O que não vai acontecer aqui mais? A partir de hoje, não vai mais acontecer aqui. I have a. Isso não vai acontecer mais na sua fala. I like a. I make a. I take a. Isso não vai mais acontecer. Porque agora você sabe que essa letra E não é pronunciada e que eu vou conectar este V com a vogal que acontece aqui. Ah, professora, mas e se a próxima palavra não for vogal, for consoante? Se eu disser, por exemplo, I have cars, consoante, você só não vai pronunciar a letra E, I have, terminou aqui, e a outra palavra segue normalmente. I have cars. Ok? Mas se for vogal, ele vai se conectar com a vogal que existe aqui e formar sílaba. I have your car. I have other car. I have an yellow car. Ok? Muito bem. Aí, pode acontecer de eu ter aqui uma palavra como esta. An. Qual é a melhor estratégia de pronúncia para esse an quando ele aparecer? Você vai imaginar, isso, primeiro isso vai valer para toda palavra curta, tá? On, in, at, of. Toda palavra curta você pode usar esta mesma estratégia, que é o seguinte: divide a palavra no meio, só vale para palavra de duas sílabas, de duas letras, tá? Divide a palavra no meio, lembrando que essa letra E não é pronunciada e que eu vou conectar esse A com esse V. I have a. Continua I have a. Mas aí, se eu tenho N aqui, eu vou conectar o N com a vogal da próxima palavra. E isso é obrigatório, porque você sabe que o N, ele é o artigo indefinido para a palavra que vai anteriormente às palavras que começam com vogal. Então, isso aqui é regra. Tá? I have a igloo. I have an igloo. Você percebe que o ritmo da fala mudou? Em vez de eu falar I have an igloo,
I have an igloo. I have an igloo. E isso me leva para falar da última coisa, que é a questão da entonação. O que tem de interessante na diferença da pronúncia do inglês para o português é uma coisa que a gente leva muito tempo para perceber. Onde vai a sílaba tônica? E no inglês, no português, aliás, a sílaba tônica vai no final das palavras, por padrão. A sílaba tônica é aquela sílaba que a gente demora mais falando. Então, se eu estou usando a palavra, por exemplo, chocolate, chocolate, tá vendo? Chocolate. Então, a penúltima sílaba é a sílaba que eu demoro mais para falar, é a sílaba tônica. Então, em inglês, essa sílaba tônica ela vai mudar de lugar, mesmo em palavras que a gente conhece, mesmo em palavras que são equivalentes em português, que é o caso de chocolate. Então, por exemplo, como é que você falaria? Eu vou escrever aqui na tela mesmo. Ah, não dá. Vou ter que colocar no chat. Como é que você falaria em inglês a palavra chocolate? Como você fala? Em inglês, ela vai deslocar para o início. E quando você tem esta consciência, a tua fala natural vai mudar. Porque você, inclusive, vai mudar o local onde você vai colocar as pausas. Tá certo? Então, primeiro que você vai fazer essa diminuição das consoantes, e segundo que você vai mudar a pronúncia da palavra. Então, em vez de falar chocolate, você vai falar chocolate, chocolate. Então, uma palavra que em português você tem 4 sílabas, em inglês ela diminuiu para 2 sílabas. Chocolate, certo? A mesma coisa vai acontecer com esta outra palavra aqui e as suas variações. Interesting, interested, e aqui eu tenho uma outra regra de pronúncia, que é a pronúncia do ED no final dos verbos regulares. A gente aprende na escola, o passado dos verbos regulares é fácil, porque basta acrescentar o ED. O que é que ninguém te conta? Ninguém te conta que o ED tem 3 pronúncias. E como que você vai aprender isso, né? Isso é muito importante levar em consideração, porque a gente sabe que está sendo avaliado. E, aliás, a gente está sendo avaliado o tempo inteiro. O que acontece é que você precisa desenvolver uma habilidade, uma resiliência, uma capacidade de não se deixar levar por esse julgamento, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está te julgando, né? Às vezes ela não faz intencionalmente, mas a gente acha que é sempre intencional. E aí você fica, meu Deus, eu nem vou falar porque ela está me julgando, né? Agora, por outro lado, à medida em que você vai ganhando confiança a partir de técnicas que você aprende, estou falando especificamente do inglês, à medida que você vai se desenvolvendo nas técnicas, você vai ganhando confiança e a opinião das pessoas deixa de ser importante. E aí você passa a aprender com os eventuais comentários que a pessoa fizer, e eu já encontrei gente muito boa me dando dicas assim fantásticas de inglês, sem arrogância, sem me diminuir e sem fazer com que eu me sentisse julgada de uma maneira ruim. Encontrei gente que fez isso? Várias pessoas. Mas é aquilo, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu desenvolvimento. Por isso você ter o tracker é tão importante, porque aí você tem uma prova do quanto que você se desenvolveu. Pensa só, você faz um tracker de hábitos, de evolução por um mês. Aqui tem um mês de evolução. E aí você olha para este aspecto aqui, ó, e você fala, eu fui muito bem. Eu estou indo bem, porque eu estou caminhando, você vê o seu progresso. E quando a pessoa falar, você tem que falar thank you em vez de thank you, você sabe de onde você veio. Você sabe se você acata ou não. Entende? Então, é muito importante isso que você falou, porque sim,
O lado emocional precisa ser trabalhado o tempo inteiro para que você não sabote o desenvolvimento técnico que você já tem. Não é sobre perfeição de leitura ou de fala, mas é sobre você buscar um ritmo natural de fala falando inglês. O ritmo natural de fala falando português é diferente. Ok? Então, a minha preocupação é sempre de dizer o seguinte: não estamos buscando perfeição. Eu não tenho uma pronúncia perfeita. Eu não tenho, eu falo com sotaque, com bastante sotaque, inclusive. Agora, uma coisa é você dizer assim, and that, but, because, e outra coisa é você dizer and that, but, because, É, na tentativa de aproximar a sua fala como estrangeira de uma pronúncia mais natural possível. E eu vou te contar um sim. caos. Você sabe que eu moro no Japão. Muito bem. Aqui no Japão, eles não falam inglês, eles falam um dialeto chamado Eigo. E o que é esse Eigo? Eles pegaram os sons do japonês. Lembra que eu falo sempre do padrão de sons? Eles pegaram o padrão de sons japonês e aplicaram as palavras em inglês. Então, palavras como, por exemplo, strawberry, virou sutoruberi. Nossa. Ice cream virou aisukurimo. O meu nome em japonês, Cláudia, e aí a versão em inglês, Clória, de novo a questão do padrão, né? A com U tem som de O, D entre vogais tem som de R, Clória. Esse é o padrão em inglês do meu nome. Não é tradução, é a maneira como eles aplicam sons ao meu nome. Em português, a gente fala todas as vogais. Cláudia. Como é que ficou meu nome em japonês? Não tem L, então era arará. Cláudia. Não adianta você aplicar o padrão de sons do seu país, do seu alfabeto, ao inglês, porque não é sobre isso. Você muda a pronúncia, você muda o significado das palavras. É muito difícil entender o japonês, o inglês que o japonês fala, por causa desta questão do padrão de sons. Não é sobre tirar o sotaque, mas é sobre você falar o mais próximo possível do original, neutralizando a influência do seu próprio padrão para que você seja compreendido, obviamente, mas o mais importante, quando você começa a colocar essas palavras na boca, você passa a ouvir melhor quando as pessoas falam. Uhum. Tá querendo assistir filme sem legenda ou já assiste? Essa é a dica. Olha, a maior prova de que eu trabalhar a minha pronúncia foi positivo para mim foi quando um chefe, nesse escritório de advocacia que eu trabalhei, ele falou assim para mim, ele era americano, tá? E ele falou assim para mim, se eu não soubesse que você é brasileira, eu diria que você era de algum lugar do interior dos Estados Unidos, porque a sua pronúncia é muito boa. E a mesma coisa eu ouvi quando eu morei nos Estados Unidos, já tinha um tempo, né? Já estava quase para vir embora, e eu tive muitas experiências, eu tive uma imersão muito grande em inglês. Então, eu encontrei com uma vizinha na rua e comecei a conversar. Ela puxou conversa, eu comecei a conversar. De repente, ela percebeu, ela falou: tem alguma coisa na sua fala que eu acho estranho. Eu falei assim: é porque eu sou brasileira. Ela falou: no Uau! way. No way, you are not. Eu sou brasileira. Ela falou, e aí ela elogiou a minha pronúncia, elogiou que eu tinha sotaque, mas ela não conseguiu perceber o que que era. Tinha algo diferente, ela não conseguiu perceber de onde vinha, né? Então, eu não estou contando isso para dizer, ai, olha como eu sou boa. Não, não é sobre isso. Mas é, de novo, sobre você ser compreendido
compreendida na sua comunicação e sobre você começar a entender, porque essa é a grande reclamação das pessoas nos grupos de secretariado que eu participo. Professora, eu não consigo falar. Professora, eu entendo, mas eu não falo. Professora, eu não É, entendo o que falam. Quando falam, falam muito depressa. Não é depressa. É porque você não entendeu o mecanismo da conexão. Então, a partir do momento que você começa a compreender que há um padrão nas conexões, você vai começar a ouvir melhor. As coisas vão começar a fazer sentido, certo? E eu quero agradecer a sua presença. A oferta vai estar disponível por mais alguns dias, né? E eu espero que, assim como você, outras pessoas também possam participar, possam aproveitar, porque esse tem sido um trabalho que eu tenho feito com bastante carinho, porque eu vejo o progresso das pessoas depois que passam uhum. por esse treinamento, que é básico, tá? Ele não é aprofundado, não uso termos técnicos, como você viu, não uso nenhum termo técnico, e eu vou ensinar bastante técnicas, bastante práticas para você melhorar a sua articulação e a sua pronúncia de uma forma geral, tá bom? Então, Tá é ótimo. isso, super obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua paciência, e a gente se vê nos grupos, estou à disposição lá no grupo, tá bom?